Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês e vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, nessa aula eu vou continuar com o nosso curso de Shell Script. Nessa aula eu vou ensinar sobre o comando test, que é responsável por fazer comparações numéricas, comparações de string e comparação de arquivos, para verificar se um determinado arquivo existe, se existe um determinado diretório. Ok, então vamos lá. Os comparadores numéricos, quais são eles? Bom pessoal, no Shell Script ele só vai verificar comparadores numéricos se eles forem números inteiros. Se for número real, não dá certo. Então vamos lá. O primeiro comparador numérico que a gente tem é o EQ. Ele vai verificar se um valor é igual a outro. O segundo é o GT. Ele vai verificar se um valor é maior que o outro. E temos o GE, ele vai verificar se é maior ou igual. O LT vai verificar se é menor. O LE vai verificar se é menor ou igual. E o NE vai verificar se é diferente. E temos também o comparador de string. Ele vai verificar, por exemplo, o sinal de igual verifica se uma string é idêntica à outra, ou seja, se ela é igual à outra. Temos o exclamação igual, ele vai verificar se uma string é diferente de outra. E temos o sinal de maior, ele verifica se uma string é maior que outra, ou seja, se ela tem mais caracteres que outra. Temos o menor, ele vai verificar se uma string é menor do que outra. O "-n", ele vai verificar se o comprimento da string é maior do que zero. E o "-z", ele vai verificar se o comprimento é zero. E temos os comparadores de arquivo também. Eles verificam um determinado arquivo. Por exemplo, o "-d", ele verifica se existe um determinado diretório. O "-z", ele verifica se existe um determinado arquivo. O "-f", ele verifica se é um arquivo. E temos o "-r", ele vai verificar se o arquivo tem permissão de leitura, ou seja, se o usuário atual que está utilizando o sistema tem permissão de leitura no arquivo. E vai verificar também o "-w", ele verifica se tem permissão de escrita, ou seja, se o usuário atual pode entrar e editar o arquivo. E o "-x", pessoal, ele verifica se o arquivo tem permissão de execução. Tem mais também verificadores de arquivo aqui no comando test, mas eu citei os principais. Agora vamos um pouco para a prática. Eu criei já 3 scripts aqui, um com verificação numérica, comparador numérico, outro com comparador de string e outro de arquivo. Por exemplo, eu vou dar um ls aqui, mostrar para vocês. Ó, criei um arquivo aqui, comparação numérica, comparar string e verificar arquivos. Então eu vou editar primeiro o numérico para vocês verem. Ó, criei duas variáveis, uma com valor 10, outra com valor 9. Aí eu criei uma condição, um if, e estou perguntando aqui, variável 1 é maior que variável 2? Se for, ele vai cair dentro do if e vai falar variável 1 é maior que variável 2. O que é verdade, porque var1 é 10 e var2 é 9. E 10 é maior do que 9, então ele vai cair aqui. Vamos rodar. Ó, 10 é maior do que 9. Eu poderia mudar isso aqui. Poderia colocar aqui se é igual, por exemplo,
EQ. Vamos colocar aqui é igual. E vamos criar um else. Vou colocar aqui não é igual. Vamos salvar e rodar. Ó, não é igual. Agora se eu editar aqui e colocar aqui no var1, por exemplo, 9, aí ele vai ser igual. Vou salvar. Ó, 9 é igual a 9. E pessoal, é um detalhe importante, quando você utiliza o comando teste no shell do script, você tem que utilizar o colchetes. E tem que ter esses dois espaços aqui. Um espaço no começo e outro espaço no final. Senão ele vai dar erro e você não vai conseguir executar seu script. Ok. E temos também comparação de string, que eu criei um outro script ali. Eu vou editar aqui para vocês verem. Ó, criei uma variável aqui, nome 1 com o nome Guilherme e nome 2 com o nome Pedro. Aí eu estou verificando aqui. Variável 1 é maior que variável 2, ou seja, variável 1 tem mais caracteres que a variável 2. Se sim, ele vai cair dentro desse if aqui. Aí vai falar nome 1 é maior que nome 2. Vamos rodar. Ponto barra para indicar o diretório atual. Ó, Guilherme é maior que Pedro, porque Guilherme tem mais caracteres do que Pedro. Agora, se eu editar aqui, por exemplo, eu quero saber se Guilherme é igual a Pedro. Vamos colocar aqui o sinal de igual. Ou não, melhor. Quero saber se Guilherme é diferente de Pedro. Então vou colocar aqui o exclamação e o igual, como eu ensinei para vocês quando eu estava explicando lá no arquivo aqui. Verificador de string. Ó, exclamação e igual verifica se uma string é diferente de outra. Então vamos verificar aqui se Guilherme é diferente de Pedro. Vamos colocar aqui. Nome 1 é diferente de nome 2. Salvar. E vamos rodar. O Guilherme é diferente de Pedro. E também, pessoal, temos os verificadores de arquivo, para verificar, por exemplo, se um determinado arquivo existe. Então vou editar aqui. Ó, eu criei aqui uma variável aqui chamada arquivo 1, que vai conter um determinado arquivo. Depois eu utilizo aqui a tag "-z" para verificar se existe esse arquivo. Se existir, ele vai cair aqui no if. Arquivo existe. Se não, arquivo não existe. Então vou salvar, vou executar aqui. Vamos verificar se existe esse arquivo. Ó, não existe. Agora se eu colocar um nome de um arquivo que existe, vamos ver o que ele vai retornar. Vou tirar esse 1 aqui da frente e vou salvar. Vamos rodar. Ó, arquivo existe. Bom, pessoal, nessa aula é isso. Espero que vocês entendam. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Falou, galera, até mais.